Agora o conceito de potencial, veja só que interessante. Se a carga de prova está sujeita a uma força, então se eu quiser deslocar essa carga de prova nessa região aqui, por exemplo, trazendo ela daqui para cá, igual eu desenhei, então nós vamos estar deslocando a carga contra ou a favor de uma força, na presença de uma força, então. E quando você combina uma força e um deslocamento, você tem um conceito físico de trabalho. Então, para que eu desloque essa carga de um ponto até outro, de um ponto A até um ponto B, eu vou realizar um certo trabalho de A até B. Acontece que toda vez que você realiza trabalho, ou você está adicionando energia ou retirando energia da partícula que se move. Tá? Isso depende se está a favor ou contra o campo. Então, existe aqui uma diferença de energia entre os pontos A e B. E essa diferença de energia que existe entre esses dois pontos é exatamente a diferença de potencial. Então, o potencial seria a energia que uma carga, né, tem em certo ponto. Vamos pensar um pouquinho mais. Se eu traçar uma circunferência em torno dessa carga, todos os pontos da circunferência estão à mesma distância da carga, então todos eles têm o mesmo valor de campo elétrico. Se eu traço uma circunferência com um raio maior, o campo elétrico diminui um pouquinho porque ficou mais distante do centro da carga. Então, toda a carga de prova que eu quiser mover de uma linha dessas para outra, vai provocar uma diferença potencial, não é? E aí nós vamos ter então o potencial de dessas circunferências maior do que o outro, que está mais interno. Quem é maior depende, tá? Se a carga é positiva ou negativa, a gente não vai nem entrar nesse mérito, porque não é tanto que a prova quer, tá bom? Isso aí seria mais física teórica. O mesmo vai acontecer, claro, se a carga for negativa, não tem diferença nenhuma. O que importa é que há uma diferença de potencial entre um ponto e outro, né, que você quer levar a carga. Então nós temos aí o conceito exatamente de diferença de potencial, ΔU ou ΔV. Né? Às vezes a gente usa U, às vezes a gente usa V. Então observe, se existe uma diferença de potencial, vai existir um trabalho realizado e vice-versa. Né? Se existe um trabalho realizado, vai existir uma diferença de potencial. Vou falar antes aqui de partir para a prática aqui do coeficiente de temperatura. A última faixa nesse resistor de 6 faixas corresponde ao coeficiente de temperatura. A faixa marrom significa 100 ppm. O que é ppm? Parte por milhão. Quer dizer que um resistor que tem a faixa marrom no coeficiente de temperatura, ele varia 100 partes por milhão a cada Kelvin que a temperatura variar. Vamos lembrar que a variação em Kelvin é a mesma variação em graus Celsius. Então, cada 1 grau que a temperatura mudar, o valor da resistência de um faixa marrom vai variar 100 partes por milhão. A cada milhão de ohms, ele vai sofrer 100 ohms de variação. Fazendo uma conta rápida, se é 100 a cada milhão, vai ser 1 ohm a cada 10 mil, correto? Os de faixa marrom. Os de faixa de temperatura vermelha são 50 partes por milhão, os de faixa laranja 15 partes por milhão e os de faixa amarela 25 partes por milhão. Portanto, o mais preciso com relação à temperatura são os de faixa laranja, né? Que fornecem 15 partes por milhão para cada Kelvin ou grau Celsius que você varia na temperatura. Então vamos logo para a prática aqui, olha. Então, se você tem aqui um resistor amarelo, violeta, vermelho, com uma faixa dourada. Posicionando a faixa dourada direita, você vai conseguir ler na ordem certa. Amarelo, lá na tabela, é 4. Violeta é 7. E o vermelho é 2. Mas a última faixa colorida aqui, ela indica o multiplicador. Vermelho é 2, então é 47 vezes 10 a 2. Ou então, algumas pessoas preferem gravar, o vermelho são 2 zeros. Então esse aqui é um resistor de 4.700 ohms, que às vezes é representado por 4K7, não é isso? Que significa o quê? 4K, 4.000. E 7 seria os 700. Então 4K7, 4.700 ohms, beleza? E a faixa dourada está mostrando para a gente que esse valor de 4.700 ohms pode variar para mais ou para menos 5%.
né? Então você calcula 5% de 4.700, vai dar o quê? Metade de 470, né? 235. E aí você tem o valor mínimo e o valor máximo que ele pode ter. 4.700 menos... Qual que é a conta que eu fiz? 235, né? É o valor mínimo e o valor máximo seria 4.700 mais 235, beleza? Vou deixar essa conta aí para você fazer. Bom, aqui nós temos o resistor de corpo azul com 5 faixas, não é isso? Então, quais são as faixas que estão aqui, os números? Vermelho é 2, vermelho é 2, preto é 0, e essa faixa aqui corresponde ao quê? Tampei ela ali com a cor, né? Corresponde ao multiplicador, certo? Qual que é o multiplicador que corresponde ao marrom? O marrom é vezes 10, ou seja, 10 elevado a 1. O marrom é 1, então é 10 elevado a 1. Então seria aqui 220 vezes 10 elevado a 1. Em certos casos, para altas frequências, a impedância vai ser alta. Em certos casos, para altas frequências, ela vai ser baixa. Isso então vai te permitir filtrar sinais, que são os famosos filtros de passa alta, passa baixa, não é? Você consegue selecionar apenas as frequências que você quer que passem por aquela impedância, né? Então, como a impedância depende da frequência, eu vou conseguir filtrar as frequências indesejáveis. Lembrando que a impedância, como o nome diz, ela tende a impedir a passagem da corrente. Impedância é um conceito geral, a generalização do conceito de resistência, certo? Então, por isso, nós conseguimos fazer filtros tanto com capacitores quanto com indutores. Então, vamos para as questões. Nada melhor que as questões, não é? A respeito da representação de capacitores e indutores em regime permanente do circuito CC, assinale a alternativa correta. Os capacitores podem ser substituídos por curtos circuitos e os indutores por circuitos em aberto, uma vez que a tensão e corrente no circuito são constantes. Veja bem o cuidado que a gente tem que ter para analisar essa questão. Capacitores e indutores em regime permanente. Então existe o regime transiente, que é quando você acabou de ligar ou desligar o circuito. No caso do regime transiente, você vai ter uma brusca variação de corrente, levando a uma tensão a ser induzida no indutor, certo? A variação de corrente do circuito passando pelo indutor provoca nesse indutor uma tensão induzida, que por sua vez provoca uma corrente induzida no indutor. Ou seja, o indutor vai funcionar apenas enquanto o circuito estiver variando a corrente. Se não houver variação de corrente, o indutor não vai ser um indutor. Tá certo? Então, como ele está falando de circuito de corrente contínua, e ele está falando de circuito de corrente contínua em regime permanente, então a corrente não varia. Logo, o indutor é como se ele não estivesse ali. Então, ele vai permitir a passagem da corrente normalmente. Agora, observe que se não fosse um circuito CC, se fosse um circuito CA, aí o valor da tensão oscila, logo a corrente oscila, a corrente é alternada, e aí o indutor vai ser um indutor. Percebe a maldade da questão? Outra coisa, o capacitor. Num circuito em que não há variação de corrente, você ligou o circuito, esperou um pouquinho, ele já está em regime permanente, o capacitor já foi carregado, né? Ou se estiver aberto, ele já vai ter sido descarregado. Ou seja, o capacitor não está nem carregando nem descarregando. Então você fecha a chave do circuito CC, deixa ele atingir o regime permanente, né? Então o capacitor já carregou. Então o que vai ser o capacitor nesse conjunto? Ele vai ser simplesmente uma parte aberta do circuito. Que só vai, esse circuito, então, uma vez que o capacitor carregou, acabou. Não tem mais fluxo de corrente. O circuito está aberto, né? Então ele só vai fluir corrente novamente quando você abrir a chave e o capacitor começar a descarregar. E é claro, você abrir a chave e permitir que o capacitor descarregue, né? Tem que haver algum caminho para a corrente. Então o circuito com o capacitor completamente carregado ou completamente descarregado é um circuito aberto, né, no capacitor. Então vamos procurar a alternativa que vai dizer isso.
Os capacitores podem ser substituídos por curto-circuito. De jeito nenhum, não é curto-circuito. Os capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e os indutores por curtos-circuitos, uma vez que a tensão e a corrente nos circuitos são constantes. É verdade que a tensão e a corrente são constantes e o capacitor é um circuito aberto. E o indutor vai ser curto-circuito? Olha, se não tem indutância nesse trecho, não tem nada aqui, não tem resistência, tem uma resistência mínima, claro, né? Mas não tem indutância aqui, ó, então sim, é um curto-circuito. Mas vamos ver as outras alternativas. Capacitores e indutores podem ser substituídos por circuito aberto. O indutor não. O indutor está permitindo a passagem da corrente, circuito fechado. Capacitores e indutores podem ser substituídos por curtos-circuitos. O capacitor não. O capacitor vai deixar o circuito aberto. Mesmo antes do regime permanente, durante o período transitório, logo após a energização do circuito, capacitores podem ser substituídos por circuitos em aberto e indutores por curtos-circuitos, visto que a alimentação é tipo CC. De jeito nenhum, que a gente acabou de falar, né? Enquanto estiver no transiente, no período transitório, né, vai haver variação de corrente. Então, o indutor vai ser o indutor, de fato. E o capacitor vai estar carregando. Então, não é um circuito fechado. Existe um acoplamento entre os terminais do capacitor enquanto ele se carrega ou descarrega. Então, o gabarito dessa questão, letra B. Questão muito interessante, né? Tem que ter uma análise bem clara do funcionamento desses elementos aí. Então, por falar em uma análise mais complicada, está aqui agora um circuito que vai dar mais trabalho. A Universidade Federal de Goiás, né? Técnico de laboratório. Vamos lá. O circuito mostrado da figura que segue apresenta um circuito R variável e ajustado para que a corrente no resistor de 2 ohms seja de 4 amperes. Por meio desse experimento, alunos deveriam avaliar as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm. Com base nessas afirmações, o valor do resistor R é de... Olha, eu vou resolver esse problema sem pensar muito, vou resolver de uma maneira mais automática. Então, quando você tem um circuito com várias malhas, o que você faz? Você vem aqui e já desenha dentro de cada malha uma suposta corrente que percorre, né, fazendo um loop naquela malha. Então, eu vou ter aqui uma corrente I1, que eu desconheço. A corrente nessa malha são os 4 amperes. E a corrente nessa malha aqui eu vou chamar de I2. Eu vou refazer aqui para não tampar os valores, né? Então, I2. Então, eu tenho uma suposta corrente I1, fazendo um loop nessa malha. Nessa malha aqui, 4 amperes. E nessa malha aqui embaixo, I2, ok? E aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos escolher um nó qualquer dentro da malha e percorrer esse loop. Na hora que você percorrer esse loop, você vai obrigar as quedas de tensão a somarem 0. Então, é simplesmente isso, é bem metódico, não tem nem que pensar muito. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, eu tenho que sair dele e retornar a ele, ok? Então, vamos percorrer essa malha aqui, olha. Vamos percorrer essa malha. Eu tenho 4 vezes 2. Primeira queda de tensão aqui, 4 vezes 2. Aqui vai cair o quê? 3 vezes 4. Então, mais uma queda de 3 vezes 4. Na hora que você chega nesse pedaço aqui, o que acontece? Você tem o fluxo de 4 amperes indo para a esquerda e o fluxo I2 indo para a direita. Então, quanto que vai valer a queda aqui? Você tem que levar em consideração as duas correntes. Então, vai ser o R, que é o 6, que multiplica 4 menos I2. Por que que o I2 que ficou com sinal negativo? Porque a queda de tensão ocorre no sentido da corrente. Lembre que o resistor é um elemento passivo, então no sentido que a corrente atravessa ele é que acontece a queda, não é? Então a queda vai acontecer para o lado esquerdo, ou seja, o potencial aqui é maior do que aqui. Então, como a corrente I2 está apontando no sentido contrário, então ela não provoca queda aqui, né? Provocaria um aumento, já que o potencial aqui é menor do que aqui. Então você tem que colocar o sinal negativo no I2. Em outras palavras, a corrente que está no sentido que você está percorrendo fica positiva e a corrente contrária fica negativa. Simplesmente isso. Então a queda aqui foi 6 vezes 4 menos I2. Quando subir aqui, eu vou ter o I1 do outro lado. Percebe?
esse resistor aqui está nas duas malhas ao mesmo tempo. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Mais 7 que multiplica 4 menos I1. Certo? E aí já voltei no mesmo nó, então essa soma toda tem que dar 0. Eu vou arrumar isso daqui para ficar com uma equação que envolva I2 e I1. Então 8 mais 12 mais 24 menos 6 e 2 mais 28 menos I1 vezes 7. Eu não escrevi o 7 primeiro, então deu isso daqui. Agora 8 mais 12 é 20, 20 com 28, 48, 48 com 24, quanto é? 78 tira 6, 72. Então, já arrumando sinais, eu vou ter 6 e 2 mais 7 e 1 igual a 72. Ok, vamos guardar isso daqui. Agora eu preciso percorrer outra malha para encontrar outra equação, né, que envolva I1 e I2 também. Agora observe o seguinte, se eu percorrer essa malha aqui do I2, eu vou ter um problema, porque eu não tenho a resistência R. Então, se eu fizer isso, eu vou estar criando mais uma equação com mais uma incógnita. Se eu fizer aqui no I1 também, vou passar pelo R. Então, maldosamente, eu vou pegar a malha de fora. Essa malha aqui, olha, que não passa pelo resistor R, percebe? Vou fazer equação aqui na direita. Eu vou até trocar a cor aqui, para a gente poder enxergar melhor. Vou usar vermelho. Então, estou percorrendo a malha de fora. E aí eu saio daqui com a corrente, ela vai encontrar, primeiro de tudo, esse resistor aqui. E esse resistor, por ele, passa uma corrente de 4 amperes. Então, 4 vezes 2. Eu continuo a percorrer o caminho. Aqui, 4 vezes 3. Continuo a percorrer o caminho. Aqui, a corrente que desce aqui é I2 sozinha. Então, mais 1 vezes I2. Quando eu passar por aqui, continua sendo I2 sozinha. Então, mais 1 vezes I2. E agora vai subir aqui e vai haver um aumento na tensão. Então, já que eu estou colocando quedas, então esse aumento vai ficar com sinal contrário, menos 30. É uma queda negativa, né? Um aumento é uma queda negativa. E a soma tem que ser 0 para voltar aqui. Então, o que eu vou ter agora? 12, 8 mais 12 aqui, 20, mais 2 e 2, menos 30 igual a 0. Isolando I2, vai ficar 20 menos 30 é menos 10, passa para o outro lado 10 positivo, dividido por 2, 5. Então, 5 amperes é a corrente I2. Gente, a matemática eu estou dando uma acelerada aqui, né? Porque senão ia demorar muito. Então, I2 é 5 amperes, e aí eu volto lá no meu circuito, na minha equação anterior. 6 vezes 5, mais 7 e 1 igual a 72. Então, 7 e 1 vai ser 72 tirando 30, 42. Portanto, I1 vai ser 6 amperes. Maravilha, a gente quer a resistência em R, né? Então, eu vou percorrer agora essa malha aqui, I1. Então, vem comigo. Saindo desse ponto vermelho aqui, aqui não tem queda nenhuma, aqui vai acontecer uma queda. Que seria... Agora, eu vou fazer uma coisa melhor ainda, para ficar mais fácil de enxergar. Eu vou fazer de azul aqui, veja bem. Eu tenho uma corrente descendo aqui, I1, de 6 amperes. Mas aqui dentro eu tenho uma corrente subindo de 4 amperes. Então, na verdade, por esse resistor aqui, descem 2 amperes. Correto? Agora, aqui nesse resistor, eu tenho descendo o I1, que é 6 amperes. E subindo, eu tenho o I2, que a gente já calculou, 5 amperes. Então, resultante aqui, desce 1 ampere. Correto? Desce 1 ampere. Então, vamos percorrer essa malha. Desce aqui 2 amperes num resistor de 7 ohms. Então, 7 vezes 2 é a queda aqui, nesse primeiro trecho, daqui para cá. Aí, aqui vai acontecer uma queda de 1 vezes R. Então, mais uma queda de R vezes 1. Continuando a percorrer a malha, aqui vai ter uma elevação de 30. Elevação vou pôr com sinal negativo, porque eu estou somando quedas. E aí vai ter que dar 0 no final. Então, R
é igual a 30 menos 14, 16 ohms. Está resolvido o problema. Você vê que tem outras maneiras de resolver? Claro que tem, mas eu fiz uma maneira bem metódica, que você não tem que raciocinar muito. É só você aplicar as equações e pronto, né? Certo? Agora que entra o teorema da superposição. Nós vamos poder somar as duas tensões, ficando uma tensão só. Então eu vou ter 15 quartos. Aqui que entra algo que poderia passar desapercebido. Veja, no caso azul, a tensão em cima, o potencial em cima é mais baixo, é mais alto que o potencial embaixo. Observe que aqui inclusive é o terra, né? 0. Então aqui, olha, é mais 15 quartos de volt. Agora no circuito vermelho, observa o sentido da corrente. A corrente desce aqui, então ela faz esse loop, logo aqui ela sobe. Então, pelo circuito azul, a corrente desceria aqui, né, do potencial maior para o menor. Agora, pelo circuito vermelho, a corrente sobe. Logo, essas duas tensões têm sinais contrários, né? O de vermelho aí, aqui é menor potencial que aqui. Então, nós vamos ter que fazer a diferença entre as duas tensões. Então, vai ser 15 quartos menos 50, 16 avos. Eu coloco 16, então aqui vai ficar 60 menos 50, portanto 10, 16 volts é a tensão final, né? A potência dissipada é V ao quadrado sobre R, portanto 10, 16 ao quadrado vezes 1 sobre 100, que vai dar então, eu vou fazer essa conta aqui e anoto aqui para vocês quanto que vai dar. Pode puxar a calculadora aí para ganhar tempo, você vai ver que dá exatamente 3,91 miliwatts, portanto, letra A. Essa questão tem um perigo muito grande aqui, que é o seguinte: às vezes o candidato cai na tentação de, assim que ele encontrou a tensão, já calcular a potência dissipada, porque aqui bastaria você fazer V vezes I, né? Calcular a corrente aqui, ou então fazer V quadrado sobre R mesmo, separadamente, e no final querer somar as duas potências. Até tem alternativa para isso, seria a letra B. Se você calculasse a potência no caso azul, depois a potência no caso vermelho e somasse. Mas por que eu não posso fazer isso? Porque o teorema da superposição ele funciona para tensões e correntes. O enunciado do teorema é: a tensão e a corrente correspondem à soma algébrica nos dois casos. Então, você não pode trabalhar com potência. E a razão disso é a seguinte. Então, chegou a hora de a gente falar um pouquinho sobre o teorema de Thevenin. Qualquer circuito de corrente contínua de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente que consista somente de uma fonte de tensão e de um resistor em série. O teorema de Thevenin é muito poderoso. Ele está realmente afirmando que qualquer circuito de corrente contínua, depois ele pode ser generalizado também, tá, para o circuito de corrente alternada, de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente, que consista somente de uma fonte de tensão e um resistor em série. Então, o teorema de Thevenin está dizendo que um circuito pode ser reduzido a isso daqui, olha. Uma fonte de tensão e uma resistência em série. Essa fonte de tensão vai ser chamada tensão de Thevenin. E aqui nós vamos ter a resistência de Thevenin. E tudo que a gente vai fazer com o teorema de Thevenin é isso: reduzir circuitos a uma fonte de tensão e uma resistência em série. E isso serve para quê? Para analisar circuitos com fontes que não estão em série ou em paralelo, de novo. Para reduzir o número de componentes necessários para estabelecer as mesmas características dos terminais de saída, ou seja, você pode ter um circuito complicadaço e você está interessado só em um ponto dele, então você reduz todo o resto do circuito a um único circuito de Thevenin. Por último, investigar o efeito da mudança de um componente em particular sobre o comportamento de um circuito, sem ter de analisar o circuito inteiro após a mudança, ou seja, você isola os terminais desse elemento que você quer analisar e todo o resto do circuito vira um circuito de Thevenin, né? Então, isso aí realmente facilita muito. Vamos então entender com algumas perguntas aí do teorema de Thevenin. Assinar a alternativa incorreta sobre o teorema de Thevenin.
O teorema de Thevenin estabelece que qualquer circuito linear visto do ponto de um ponto pode ser representado por uma fonte de tensão igual à tensão do ponto em circuito aberto, em série com uma impedância igual à impedância do circuito vista deste ponto. Então ele está dizendo o seguinte: você tem um circuito complicado que seja, aí você isola 2 pontos dele. E aí está dizendo que qualquer circuito linear visto de um ponto, ou seja, visto desse ponto que você isolou, pode ser representado por uma fonte de tensão, que é igual à tensão desse circuito aberto. Você abriu ele aqui, então vai ter uma tensão aqui. E uma resistência ou uma impedância em série, né? Está dizendo aqui que é em série. Em série com uma impedância, igual à impedância do circuito visto desse ponto. É exatamente isso. Tá? Então isso aqui está ok. Letra B.